Bom, Vivi, tudo bem? Tudo certo com você? Tudo bem. Mas, Vivizinha, obrigada por participar. E, bom, a gente faz o Brasa Week mesmo para vocês mandarem perguntas e ficarem mais próximos de alunos que, bom, têm sucesso acadêmico, mas que também são pessoas muito importantes na Brasa, nossa organização. Assim, eu acho que na verdade a minha trajetória é um pouquinho diferente da do João, do Vitor. Eu sou de São Paulo, morei a maior parte da minha vida em São Paulo, estudei no Porto Seguro lá, que é uma escola bilíngue, né, brasileira e alemã. Uhum. E a partir do ensino médio, né, acho, eu comecei a fazer o currículo alemão. Só que quando eu tinha 10 anos, meu pai foi transferido para Flórida e levou a família junto. Então eu passei, na verdade, um ano na Flórida, estudando numa escola pública normal e tive uma experiência já meio diferente. Aí disso surgiram Legal. umas oportunidades de fazer summer program que eu fiz desde os 12 anos em algumas universidades aqui nos Estados Unidos. Então meu primeiro foi na Northwestern, estudei ciências forense porque eu tava numa época que eu assistia muito CSI e achava o máximo. Então eu falei, nossa, tem aula de ciências forense, vou fazer isso, porque com certeza eu vou virar CSI quando eu me formar, sei lá o quê. E você tinha É, quantos anos nesse primeiro Summer Program? 12. 12. Que É. legal. Eu achava que eram só para alunos do ensino médio, esses programas. Então, não, tem alguns que são até antes disso. Dá pra Legal. você ir acho que com 8 anos dá pra começar, alguma coisa assim. Só que eu não era tão Entendi. precoce assim. É, Só um pouquinho, 12 anos. então eu comecei a fazer esses summer programs, e enquanto isso na verdade eu só passei um ano na Flórida, né? Então a minha família voltou para São Paulo e eu voltei pro Porto. Mas aí você E fez na Northwestern, o que mais? fiz dois na Northwestern, depois fui para um em Oxford, Legal. depois Oxford foi 2007, aí depois eu fui para um em Georgetown. E aí já era 2008, já era high school mesmo para mim. Legal. Aí depois disso, acho que teve. Não, aí depois disso, no ano seguinte eu não consegui ir, porque eu tinha participado de um intercâmbio, e aí a pessoa da Alemanha estava no Brasil me visitando e tal, aí eu realmente Uhum. não tinha como ir. Uhum. E aí depois eu me formei, fiz vestibular E e tal. como que você acha que essas experiências nesses summer programs, tipo, estar em uma universidade americana tão nova, como que você acha que isso, tipo, te influenciou? Você acha que desde então você tinha decidido 100%. fazer faculdade fora? É. Então, eu fiz o currículo bilíngue, né, no Porto, Uhum. então eu fazia parte que, tipo, a gente tinha aula em alemão e em português. E na minha cabeça era o seguinte, né? Tipo, metade dos meus amigos são alemães mesmo. Falam, não, vou estudar na Alemanha, ou na Suíça, né? E aí eu tinha Uhum. posto na cabeça que, adoraria estudar em St. Gallen, que é na Suíça. Uhum. Então, ou eu fico no Brasil ou eu vou para St. Gallen. Só que aí, com essas experiências, surgiu essa outra ideia, né? Que eu tinha sentido o que era morar num dormitório com todo mundo. Sim. O que era você ter as suas aulas, você poder escolher o que são suas aulas, que é uma coisa que eu nunca imaginava que daria para fazer antes. Aham. Então, durante todos esses anos de Summer Program, eu não só fiz os Summer Programs, mas também o da Northwestern, por exemplo, chama Center for Talent Development, é por meio que um centro aí. E eles também oferecem aulas à distância, online, durante o ano. Então eu virava para meus pais e falava, eu quero fazer aula extra, tipo, quero ir pra escola, quero fazer isso aqui também. Aham. Então, eu acabei fazendo muitos cursos e experimentando várias coisas, né? Então, comecei Que querendo ser legal. CSI, aí fiz persuasão e debate no meu segundo ano. Meu terceiro ano em Oxford, eu fiz relações internacionais e marketing. Também fiz um curso à distância de psicologia, outro de estatística. Uau, que demais. E em Georgetown, fiz um que chamava Fundamentals of Business. Que aí foi quando eu falei, achei o que eu quero. Então, realmente, eu decidi por business porque, na verdade, eu fiz esse programa que chamava Fundamentals of Business em Georgetown. E nosso projeto final
era fazer, basicamente, criar um modelo de negócios, algo que a gente poderia fundar nas redondezas de Georgetown e escrevemos o plano todo, Que legal. desde plano de marketing até capitalização de recursos, achar espaço físico, custos, assim, tudo, tudo, tudo. Nossa, não tem como não se apaixonar, né? E aí a gente era em grupo, Uhum. e acho que era um grupo de umas 5 pessoas, e a gente tava olhando para aquilo, teve um cara que virou e falou, curto marketing, deixa pra mim. Outro falou, curto logística, deixa pra mim. Curto isso, curto aquilo. Eu virei e falei, cara, quero fazer análise financeira. Aí, assim, quero ver quando é que a gente vai começar a ter lucro. Quero entender o que a gente pode mudar para chegar nisso mais cedo e tal. Comecei a fazer essas análises. E adorei. Voltei pro Brasil depois desse summer e eu fazia parte de uma ONG. Já era coordenadora de um projeto dessa ONG, chama Sonhar Acordado, em São Paulo. Ah, uhum. E a unidade, né, o projeto que eu fazia parte, a pessoa que tomava conta do financeiro estava indo embora. E a gente estava sem ninguém para tomar conta do financeiro. E, e, assim, a gente era meio que todo mundo, fora essa pessoa que estava indo embora, a gente era todo mundo aluno de 15 Entendi. anos da escola. Então, eu virei e falei, posso, por favor, em vez de vocês colocarem alguém de fora, posso, eu Aham. tinha 15. Eu falei, não, mas juro, é fácil, olha só pra isso, é só colocar umas coisas aqui na planilha, tomar conta do dinheiro certinho, sei lá o quê, por favor. É. E me deixaram. E aí, com isso, né, tipo, você começa a desenvolver um pouco mais. Era coisa básica, de, tipo, Uhum. manter budget do negócio, né, e virar e ter que falar não pro coleguinha do lado, que não, a gente vai fazer esse evento, a gente tem uma budget de X, não adianta você vir chorar do meu lado, eu não vou te dar mais dinheiro que isso. Uhum. Mas você começa a ter um pouco né, desse tato, entender quanto que custa aqui, como é que você pode fazer diferente. Será que... Uhum. Eu lembro que uma hora eu virei e falei, gente, sei lá, a gente tá com R$ 800 em caixa. Aí eu fui falar com o diretor financeiro do Brasil. Eu virei e falei, a gente não pode investir esses nossos R$ 800? Ele virou e falou, cara, o custo de você, tipo, de eu passar na tua casa pra buscar esse dinheiro, que sei lá o quê. Eu falei, não, mas aí a gente faz assim. Bom, no final, o dinheiro foi investido. Que legal. Que Então, legal. era só. Acho que isso foi uma das coisas que até durante os meus essays e essas coisas, assim, pra faculdade, sinalizou pra Wharton que era uma coisa que, sim, eu descobri que gostava disso no Summer Program e voltei e agi nisso, entendeu? Agi nessa Isso é uma dica paixão. muito boa, né? E foi É muito você realmente conectar os pontos do que você tá e fazendo. você mostrar que você foi atrás. Então, Uhum. assim, apareceu aquela oportunidade que viraram e falaram, ih, a gente tá sem financeiro. Eu falei, Uhum. é fazer um balanço de caixa básico, mas passa pra mim, por que não? Vou treinando alguma coisa. Porque, então, finanças, parece que todo mundo que chega aqui quer fazer isso, Quem tá em porque, Wharton quer fazer finanças. porque é o que é bom aqui. Eu cheguei e eu falei, não vou fazer isso. O que é isso? Todo mundo vai junto, tipo, Maria vai com as outras. Eu falei que não ia fazer. Aí eu fiz uma aula, olhei pro lado e falei, ferrou, gostei, curti muito. E por que, Vivi? Por que que você curte tanto finanças, assim? O que que te chama atenção, assim? É uma mistura de economia com uma parte um pouco mais quantitativa. Para mim foi a mistura perfeita. Para mim, management era meio que qualitativo demais. Era muito soft skills, era uma coisa muito melosa. Não para dizer que eu não tenha gostado das Ela é a minhas aulas de dama de management. ferro mesmo. Management é muito meloso. Mas era uma coisa assim que é tipo. Aí você tem que tomar cuidado com o que você fala por causa dos sentimentos das pessoas. Tipo, cara, claro que eu sei que eu tenho que fazer isso, sabe? Tem umas coisas muito intuitivas. Aí eu falei, não, eu acho que eu quero aprender uma coisa mais prática, um pouco mais tangível. Aí pensei em contabilidade. Só que aí achei muito Nossa, chato. que chato. Então eu fui continuando. Aí, quando eu cheguei em finanças, eu virei e falei, é isso, fazer o quê? É isso. Aham, E aí, aham. estudos jurídicos é uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Que é, na verdade, Legal Studies e Business Ethics. É uma concentration law, isso. É uma Hum. mistura, aqui é uma mistura de filosofia com direito e achei o máximo. Achei que as habilidades que você desenvolve
de negociação, Legal. de pensamento crítico. Isso eu achei muito bom. Eu virei e falei, por que não? Entendeu? Não é algo que eu planeje, não sou uma das pessoas que falam, eu quero ir pra law school depois. Não, quero trabalhar com finanças. Mas Apesar de que poderia, né? Acho que também pra quem quer ir pra law school, acho que seria um aí bom você pode fazer um pre-law da vida. Só que não é meu foco, é só porque eu fiz porque eu Sim. gostava das habilidades. Só. Legal. E Os planos, por enquanto, trabalhar em Nova York, serviços financeiros. Eu, na verdade, estou na mesma empresa desde que eu me formei. Eu já mudei de times dentro da empresa, mas eu ainda estou dentro da mesma organização. Eu trabalhei em algo muito similar no meu summer, um ano antes de me formar, só que também não gostei muito da empresa. Então, fui procurar algo na mesma linha em outro lugar, né? E essa empresa onde eu estou agora é gigantesca dentro do mercado. Então, era um lugar, assim, muito óbvio de se procurar. E é engraçado, porque quando eu tava procurando o meu summer, o lugar onde eu fiz meu summer era um lugar, assim, que eu idealizava muito, que eu queria muito, e era a minha empresa dos sonhos, né, naquela época. E aí fui pra lá e fiquei um pouco desiludida. E essa onde eu tô agora, eu tinha tido uma experiência ruim com uma pessoa em uma career fair, que eu conversei, eu falei, cara, que cara mais arrogante. E aí, meio que como a outra tava indo bem e tal, assim, não pesquisei muito, né? Não procurei muito. Só que, enfim, depois do summer, decidi que ia para outro lugar. E aí, quando eu tava procurando, naquela época eu era corporate liaison de um dos nossos clubes da faculdade. E uma das empresas que eu tomava conta era justamente onde eu tô trabalhando agora, BlackRock. E eu amava a pessoa com quem eu lidava do RH, a gente se dava super bem, a gente estava programando vários eventos juntos e, assim, realmente tentando engajar todo mundo. E ela virou para mim e falou: escuta, você vai trabalhar onde? E ela nem sabia, né, assim, que eu tava procurando. Ela estava procurando para ver se por acaso não tinha um fit bom. E realmente, no final tinha. Ela virou e falou: vou te colocar em contato com alguns times aqui e vamos ver. E comecei a falar com todo mundo. E aí, assim, aquela uma pessoa que eu tinha falado um ano e meio antes foi a única pessoa que eu não gostei da empresa, basicamente, até hoje. Então, é engraçado, né? Como, às vezes, uma experiência pode realmente mudar tudo. A gente acaba chegando a conclusões precipitadas, né? Muito. Bem, eu acho que esse é um bom aprendizado, assim, pra gente não deixar isso acontecer, né? Falar com várias pessoas antes de decidir, justamente para não ficar com uma imagem preconceituosa, seja para bom ou para ruim, né? Porque às vezes a gente acha que o negócio é muito bom, super idealiza, chega lá e não é aquilo tudo, e também o oposto, né? Sim, exatamente isso. Só que assim, então, né, vim para essa empresa, comecei em uma área que era mais voltada para o varejo, né? Então, assim, para falar um pouquinho sobre o que eu faço, eu trabalho na BlackRock, que é uma empresa de asset management, e no meu último ano eu estava focada em behavioral finance, e eu olhei e falei, poxa, onde é que eu posso trabalhar, onde isso vai ser um pouco mais prevalente, né? Onde é que isso vai ter um impacto maior, onde que isso vai realmente estar acontecendo. E eu olhei e falei, são clientes de varejo que tendem a ser mais emocionais nas suas decisões, né? Clientes institucionais tendem a ter um prazo muito mais longo e tem uma diferença de como eles investem. Então, eu decidi que eu queria trabalhar com varejo. Então, vim para BlackRock e comecei a trabalhar justamente na área de varejo, que chama US Wealth Advisory, aqui dos Estados Unidos. E aprendi muito, mas não era o lugar para mim. Eu simplesmente não tinha a análise técnica no nível que eu queria. Então, comecei a trabalhar com um outro time, na verdade, de desenvolvimento de produtos, um pouco mais do lado do business mesmo. Gostei. Fui apresentada a vários outros produtos, né, dentro da própria empresa. E aí surgiu uma oportunidade que o meu chefe viu
achou que eu seria um bom fit para esse time, que estava procurando desesperadamente, que estava precisando de alguém. E foi super rápido, assim, essa mudança foi algo que caiu dos céus, porque para os dois lados foi muito bom. Eles estavam precisando de alguém que era justamente o meu perfil, e eu, assim, é bem engraçado, desde pequena, né, uma coisa que a gente brincava na minha família é que eu falava que eu ia trabalhar com cartão de crédito e morar num apartamento bem pequenininho. Eu falava isso quando era criança, porque eu tinha uma tia que trabalhava na Credit Card, né, que trabalhava com cartão de crédito e morava numa tipo, kitnet, assim. E eu falava, então, desde pequena, pois bem, hoje eu moro num estúdio em Nova York, ou seja, um apartamento bem pequenininho, e trabalho não com cartão de crédito, mas eu trabalho com crédito. Assim, eu acho que enquanto eu estudei, sim, finanças e estudei algo que é tecnicamente muito alinhado com o que eu faço, mesmo assim, você nunca aprende o suficiente para, de fato, fazer o seu trabalho, assim, realizar as funções do seu emprego. Eu tive a oportunidade, antes da faculdade, de fazer vários programas, assim, de summer em universidades diferentes, então eu já tinha meio que aprendido o que eu queria estudar. Então, eu já tinha uma noção muito boa disso. Por isso que também eu consegui, de uma forma muito mais, já meio que targeted para finanças. E continuei com isso, revalidei que era isso que eu queria continuar fazendo e segui a carreira daí em diante, né? Mas, ao mesmo tempo, não, você não aprende o que você precisa para o seu dia a dia. O que você precisa para o seu dia a dia, você vai acabar aprendendo lá, na hora, com as pessoas em volta de você, tentando resolver o que você tem que resolver naquele dia, aquela semana, aquele mês. Então, não acho que teria sido, assim, muito necessário eu ter estudado finanças. É algo que eu gostava, então faz sentido eu ter estudado. Mas talvez a minha curva de aprendizado no começo mesmo da carreira tenha sido menor do que de uma outra pessoa que tenha estudado história. Mas com trabalho, realmente, assim, a pessoa se dedicando, qualquer um consegue chegar no mesmo patamar. Eu diria que no máximo, em muito máximo, tá? 1 ano, tá todo mundo igual. E aí tá um even playing field, e agora cada um por si, você que se deu um jeito de se destacar. Finanças ajudou na parte de recrutamento para garantir que eu conseguia o emprego naquilo que eu queria? Sim, isso com certeza. Mas as fórmulas que eu tive que aprender para a prova, isso, aquilo, algumas eu até ainda uso, mas é tão intuitivo que você não precisa saber. E o Google também tá logo lá, sabe? E se o Google não tá lá, tem a pessoa que senta do teu lado, ou que então senta a 10 metros de você. Então, a faculdade é necessária, mas eu não diria que é só por causa da faculdade que eu tô onde eu tô agora. Quando eu tava na faculdade, eu fiz uma decisão que era de uma forma, assim, até que bem ponderada do meu lado, que eu falei, ok, uma hora marginal, eu prefiro dedicar a estudar um pouco mais e subir um GPA em 5,1%, ou eu prefiro me dedicar a algum projeto, algum clube, alguma iniciativa, né? Então, eu sempre fui o tipo de pessoa que prefere fazer. Então, eu tinha um senso de satisfação muito maior de poder, sabe, ir na escola e ser uma tutora de uma das crianças, ou então de fazer parte da Brasa, ou do Órgão Latino, etc. Isso realmente me agregava muito, e eu achava que isso me agregava mais do que, sabe, uma nota que ia de um A- para um A, ou de um A para um A+, etc. E também, assim, as coisas que mais serviram como diferencial, que eu aprendi, de fato, nas aulas na faculdade, quando eu cheguei no trabalho, eram coisas que você não imaginaria que fossem, né? Assim, não era a teoria, era a capacidade que, para mim, né, na verdade, no Wharton, eles eram muito rígidos com isso, muito, muito, muito exigentes, a capacidade de apresentação.
Era a capacidade de você colocar um slide de uma forma que fique profissional. Não só uma forma que fique bonita. Tem que estar profissional, tem que estar dentro de um certo padrão. E assim, na verdade, até hoje eu sinto essa diferença. Isso ainda faz já quase 4 anos agora que eu tô trabalhando. E isso ainda não virou realmente um level playing field, porque tem gente que simplesmente, por não ter aprendido, e ninguém nunca chegou a falar isso em voz alta, as pessoas simplesmente não aprendem. Então, fazer um bom slide, ou tipo, ter uma capacidade de apresentação. Exato, até uma coisa consistente. Assim, é tão simples quanto ter uma formatação consistente. É incrível. Não, mas é um ótimo exemplo concreto, Vivi, de uma coisa, de um skill específico que você aprendeu na faculdade que é aplicável no trabalho, né? E não foi uma aula, né? Assim, não foi aula de PowerPoint, mas era simplesmente a demanda de todas as aulas que você tinha, todas as apresentações que você fazia. E isso realmente é um grande diferencial. Mas é uma coisa, né? No final, sim, você também pode aprender isso com a Brasa. E, enfim, qualquer outra organização que você acha que as pessoas também são bem exigentes e que vão te ajudar a crescer. Maior desafio. Vixe. Em que âmbito, Ana? Dá uma ajuda. Eu acho que acadêmico ou profissional, né? Putz, já sei. Diga. Cara, quando eu tinha 13 anos. Vamos voltar, isso aí você Eu tava pediu, fazendo um SAT. Não, tava Eu fazendo tava minha mexendo aula, na bolsa. fazendo aula de persuasão e debate. E eu era a pessoa mais nova da sala. Todo mundo tinha, tipo, quase 15 anos pra cima. E eu era a mais nova, a única internacional. Caramba. E aquele professor era conhecido por ser, tipo, o mais durão que existia. Então a gente tinha pastas, tipo, desse tamanho, assim, pra cada tópico do debate. Onde que era isso, Vivi? Na Northwestern. Ah, que E legal. a gente tinha que debater em duplas. E eu não entendia metade das coisas por, tipo, falta de vocabulário, falta de inglês mesmo. Uhum. Eu tinha um inglês decente, mas eu não tinha, com certeza não tinha um inglês bom o suficiente para conseguir debater na velocidade que você tem que debater. E buscar papel e buscar coisa assim, não conseguia. Uhum. E foi um choque. Foi a primeira vez que eu sempre tinha ido muito bem na escola. Foi a primeira vez que eu virei e falei: oi, não vem fácil pra mim. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que sentar e estudar. E tenho que me esforçar. E eu tive, tipo, um pequeno ataque de pânico, mas no final do summer, conseguir terminar aquilo com um resultado bom e olhar pra trás e falar, cara, eu superei. Que incrível. Foram as 3 semanas mais intensas da minha vida. Detestei aquele professor por uns 2 anos, mas depois disso, olhei pra trás e falei, nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. E Legal. sou grata até hoje pra ele, assim, por causa disso, porque, nossa, Incrível, não, me incrível. mostrou que o meu máximo, assim, é acima do que eu imaginava que fosse. E acho que eu até devo ter escrito isso em um dos meus essays. Com certeza escrevi. Legal. Porque ele é uma das pessoas mais memorables, assim, da minha vida. Legal. De uma certa forma negativa, mas também positiva. Bittersweet. Eu tive meio que a sorte ou também o azar, na escola, eu nunca fui super desafiada. Então, para mim, eu nunca tinha aprendido a sentar a bunda e estudar. E realmente, sabe, trabalhar por aquilo que eu queria, por uma nota boa, para conseguir o que eu precisava para continuar pela trajetória que eu queria ter na vida. E eu cheguei na faculdade e é justamente aquilo, todo mundo era o melhor, ou no máximo o segundo melhor da sua escola. E como é que é agora? Você não pode ter 2.000 pessoas que vão continuar sendo as melhores.
Então, foi uma curva de aprendizado, não só de, poxa, que ambiente é esse, como é que funcionam as aulas, tipo, eu tive que aprender a ter a disciplina de sentar, abrir um livro e estudar, porque para mim antes bastava simplesmente assistir a aula. E o sistema americano é bem diferente, né? Na verdade, você aprende no livro sozinho e aí na aula você tira dúvidas, praticamente. E aí isso também impacta sua autoconfiança, seu senso realmente de, poxa, será que era isso mesmo que eu gostava? Como é que eu gostava disso? Por que agora eu tô tendo tanta dificuldade? E é normal, e assim, na verdade, quando você tá no começo, você não conhece quase ninguém, né? Então, você não sabe com quem que você pode falar sobre isso, com quem que você não pode. São culturas diferentes, de pessoas diferentes que estão lá, então você realmente se sente mais no meio do nada. E outra coisa que eu acho que ninguém chega a pensar sobre isso, mas você está indo para um ambiente completamente diferente. E é um país diferente, onde a gripe que você tem no Brasil, o vírus pode ser levemente mudado aqui. Então, você pode ter um anticorpo da gripe do Brasil, mas você não tem um anticorpo da gripe daqui. E você não vai ter um anticorpo de muita coisa. Então, alguém espirrou, você ficou doente. Eu era assim. Alguém espirrava, na rua 40, eu tava na 20 e eu pegava a mesma doença. Então, cada semana era uma coisa. Era absurdo. Aí eu descobri que eu tinha alergia a pólen. Mas o pólen do Brasil, só mais ou menos. O pólen americano, terrível. Então, eu tenho até um dos caras que foi meu chefe, quando eu comecei no trabalho, um dia eu contei essa história para ele e ele ria. E ele falava, tá bom, quando você for buscar seu almoço, a gente vai garantir que você vai dar uma volta em volta das árvores e a gente vai ficar aqui de cima soprando pro pólen cair em cima de você, para ver se aos poucos você vai se acostumando. Mas assim, são coisas que você não pensa. Você pensa simplesmente que, poxa, aquele ambiente que você sempre idealizou. Eu jamais imaginaria que você tivesse uma alergia a pólen e que isso fosse prejudicar muito seu dia a dia, porque ninguém para pensar em pólen. Exato. E coisas simples, tipo, o dormitório onde eu tava no meu primeiro ano tem mais de 300 anos. E a quantidade de pó que tem lá dentro não importa quantas vezes você limpa, sempre vai ter. Então, assim, são coisas que é um ambiente muito diferente da minha casa, onde era tudo limpo. Todo dia alguém passava pano no negócio de novo, entendeu? Então, é um ambiente diferente até nesse sentido. Não é só como que as pessoas se portam. São as coisas que você simplesmente esquece de pensar, você nem acha que teria que pensar, mas que acabam tendo um impacto, porque se você tá doente o tempo todo, você não tá performando no seu máximo, e você tá acostumado a performar no seu máximo, para chegar a ser aquele primeira pessoa do primeiro lugar, e agora você não consegue performar no seu máximo, e você não é a primeira pessoa, e é mais difícil, e é diferente, e aí, assim, você tem que aprender a lidar com tudo de uma vez, não é que, ok, esse semestre a gente vai aprender a lidar com o pólen. No semestre que vem a gente vai aprender a lidar com as aulas. E no próximo, não, é tudo de uma vez. Então, assim, ou você aprende ou você aprende. Só que ter esse suporte de outras pessoas, conseguir entender o que está acontecendo, eu acho que ninguém nunca vai ter essa informação como uma informação, assim, completa antes de começar. Ou até durante o processo. Eu acho que realmente faz parte de cada um passar por tudo isso, faz parte do aprendizado, mas não precisa ser o pior aprendizado. E eu acho que uma coisa que também, quanto mais tempo vai passando e eu tô fora da faculdade, eu começo a entender isso, assim, se eu pudesse virar pra Ana antes e falar, Ana, tira um ano, tira um semestre, tira tempo. Isso não vai mudar em nada. Assim, é um ano, tudo bem, eu entendo que quando você tem 20 anos você olha para aquilo, mas é 5% da minha vida, e é um ano, e só de 4 na faculdade, mas assim, gente, já faz 4 anos que eu tô trabalhando, já é o mesmo tanto de tempo que eu passei na faculdade. Se eu pudesse tirar um ano agora, eu percebo que a diferença, principalmente antes de você começar a trabalhar, a diferença é nada.
Absolutamente nada. Não, mas assim, eu acho que muitas dessas pessoas que vão para, né, que realmente iam muito bem na escola e agora estão num lugar que realmente é um lugar que era um sonho, né, que era um projeto de vida muito grande por muito tempo. Eu sinto que às vezes você olha para aquilo e você fala, nossa, tem tanto esforço que entrou para eu estar aqui que você esquece de aproveitar e você começa a achar que qualquer coisa pode estragar aquela visão do que é aquela idealização que você tá agora. E, gente, nada é uma catástrofe, relaxa. Tipo, as coisas vão acontecer e tudo bem, você acaba aprendendo com isso realmente a ter mais resiliência. E alguma coisa acontece, ok, você consegue sobreviver, você consegue fazer, sabe, ter outra oportunidade. Você, no caso, você conseguir, né, que essa outra oportunidade vire uma oportunidade boa, é o que te faz crescer. Então, se acho que até assim, 2, 3 anos atrás, nem precisava estar na faculdade. Se alguém tivesse me falado que eu ia estar aqui agora, no meio de uma pandemia, e que eu não posso sair de casa, e que existe uma grande possibilidade de eu não conseguir ter o meu visto renovado, né, meu status renovado para continuar trabalhando no final do ano, e que eu não sei o que vai acontecer, eu acho que eu ia ter entrado em pânico e já ia estar procurando, assim, 3 opções a mais de emprego, um em cada continente, só para garantir, sabe? Fazendo uma análise de risco sobre a pandemia no continente. Super. Ia fazer, assim, né, análise de como é que pode ser a trajetória em cada um dos continentes para eu também entender qual que eu vou me dedicar mais. E hoje em dia, honestamente, eu tô aqui e eu falei, ok, eu tô super tranquila. Existem coisas que seriam difíceis, né? Assim, eu acabei de me mudar para um apartamento. Eu tava contando pra Ana antes, me mudei para um apartamento faz 2 semanas. Um apartamento novo, que eu tenho um contrato de 1 ano, que um monte de coisa. Qual que é o pior cenário? Eu tenho que me mudar para fora do país. E eu tenho que continuar pagando esse apartamento porque no pior dos cenários eu não consigo alugar ele para outra pessoa. Ou não consigo pagar uma taxa e devolver ele de volta para a empresa que é a dona dele. Eu já estou trabalhando há tempo suficiente que eu tenho uma reserva, né, de dinheiro. Então, assim, o meu pior cenário é perder dinheiro? Ok, sabe? Não é o fim do mundo. Dá pra gente trabalhar, dá pra gente poupar, dá pra gente voltar disso e transformar isso em outra coisa depois, né? Assim, e mudar para outro país, eu nunca tive problema com isso. Por que agora seria a catástrofe toda, né, que você poderia imaginar? Então, se eu pudesse falar comigo mesma de 3 anos atrás, falar, olha só o cenário, que você tá super calma durante isso tudo, eu não acreditaria. Eu sinto que eu realmente sou uma pessoa muito mais positiva, sou uma pessoa muito mais leve até, por ter passado por tudo isso e aprendido que, no final das contas, tudo que era aquela tempestade no copo d'água, realmente era uma tempestade no copo d'água. Não era nada. Então, isso acho que também faz parte do processo de aprendizado. E com isso, né, é a maturidade emocional, é a maturidade ponto, né, não só emocional também. E é um pouco da humildade também, que eu não sou uma neurocirurgiã e tenho um paciente me esperando que se eu não chegar... Não, eu trabalho com investimento de crédito, tipo... Se eu não trabalhar amanhã, alguém no meu time consegue cobrir, entendeu? Não precisa ser minha vida inteira. Brasil. Fazendo. Alguma coisa que eu consiga ver um impacto, tipo, bem direto. Não sei se... Em qual setor? Não sei se é infraestrutura, educação. Legal. Talvez, assim, acho que outro jeito de poder ter um impacto desse jeito seria indo para a área pública, assim, almejando bem para cima, né? Trabalhando num tesouro brasileiro, alguma coisa assim. Eu quero estar investindo realmente, né? Quero ser uma investidora, quero estar trabalhando no mercado financeiro. Eu gosto bastante, gosto do dinamismo, gosto de como as coisas mudam, literalmente, assim, é bem engraçado, porque eu gosto dos mercados públicos, né, financeiros, na verdade, porque é o mercado que mais é influenciado por qualquer notícia. Então, tava falando com meu namorado que trabalha no mercado
privado. Então, eles trabalham em private equity, é um mercado privado, então as coisas não... Tanto faz se a notícia sai hoje ou amanhã, entendeu? Dá na mesma. Você só consegue responder a isso dentro de, digamos assim, 6 meses. Só que no mercado público, não. Literalmente, o negócio saiu. Se daqui 1 hora alguém vem e olha só essa notícia, já passou, entendeu? A oportunidade já passou. E eu gosto muito disso. Eu gosto de todo dia realmente ter coisa nova acontecendo e você tentar prever como é que o resto do mercado inteiro vai reagir àquilo. Então, eu quero estar trabalhando, eu quero estar investindo em mercados públicos, provavelmente. E eu tô só vendo a gente daqui, tipo, 5 anos olhar para isso de novo e falar, tipo, ela agora tá trabalhando com marketing. Eu tô só vendo. Mas... 5 anos atrás eu tava com um band-aid na cabeça, né? Então... Bom, hoje eu ainda tenho a cicatriz, então... Então, quem sabe eu não vou estar investindo numa empresa de marketing. Fica o resquício. Mas, assim, também outro lado, né, assim, esse é o lado profissional, isso é o que eu quero estar fazendo, que isso é o que acaba me guiando no dia a dia, mas ao mesmo tempo eu quero ter um equilíbrio bom com a minha vida pessoal também, né? Eu acho que a Ana sabe, eu gosto muito de yoga, eu gosto muito de correr, gosto de fazer pilates, gosto muito de exercício. Quando eu não tenho esse espaço, quando eu não tenho esse tempo, quando eu sinto que eu não consigo dedicar isso para mim mesma, é quando eu mais me sinto carregada. E se isso quer dizer que eu tenho que acordar e fazer isso antes do trabalho, na verdade isso é uma coisa que eu faço, né? Assim, como é a minha prioridade, eu quero garantir que o resto do meu dia não vai interferir com esse meu lado pessoal. Mas enfim, assim, é isso, né? Assim, eu quero ter o lado profissional, eu quero realmente ter essa realização, eu quero ter essas conquistas, né? Que no final eu não passei, agora eu tô com 26 anos, eu não passei uns 25 anos desses trabalhando e querendo aprender e me esforçando e fazendo tantas coisas para largar isso do nada, né? Assim, isso é uma grande parte do que me deixa feliz, realmente, é aprender. Então, assim, também não sou oposta a daqui 10 anos virar e falar, poxa, daqui 5 anos virar e falar, não quero mais investir, quero fazer um mestrado em não sei o quê. Ok, mas eu quero estar aprendendo, eu quero estar feliz com o que eu tô fazendo, desse lado um pouco mais profissional e do lado pessoal também. São Paulo. Nova York. Casa. Amigos. Feijoada. Chocolate. Feira. Festa. Todas. Premique. Job. Trabalho. Vida. Família. Amigos também. Botão. Não dá para escolher. Aprender. Aprender e crescer. Buda. Minha família inteira. Adeus, Lenin. Acabei de assistir Bombshell faz pouco tempo. Impactar o maior número de pessoas positivamente. Aprender a ter esse equilíbrio todo, na verdade. Viver a vida de uma forma mais leve, mas muito feliz e contente com isso. Vivi, adorei falar com você. Sempre adoro falar com você. Mas acho que foi muito bom conhecer seu outro lado. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Vivi. Ana. Saudade de você. Um beijo.